Ok. Eu sei que o Dr. Maurício vai reclamar dos meus slides, é um copia e cola, mas eu pretendo ainda um dia fazer slides bonitinhos. Só para começar, então, na hora que a gente vai falar do coração, é importante saber a embriogênese, porque frente a esse processo de um tubo, com todas as torções e tendo que cada nó chegar no seu ponto certo e tudo, pode-se acontecer inúmeras variações. Considerando, então, um coração com evolução normal, nós temos 4 câmeras que batem de acordo com uma atividade elétrica inteligente, vamos assim falar, né, que ela responde às necessidades metabólicas do paciente, do indivíduo, né, e caminha por um feixe de condução, proporcionando que cada câmara bata no seu tempo certo e que o fluxo seja unidirecional. Ao se falar em arritmia, nós temos que pensar quando ela pode começar. Pode começar intrauterino, no feto. Geralmente é a obstetra, né, que vai auscultar o bebê e ver uma ausculta diferente daquela frequência super rápida ou uma frequência muito rápida, acima de 180, 150, 180, né, que é o considerado de taquicardia no feto, ou uma frequência muito baixa, abaixo de 100 para um feto que é considerado bradicardia, ou até mesmo um ritmo irregular. Frente a isso, a maneira hoje em dia ainda de fazer diagnóstico de arritmia fetal consiste no eco Doppler e no modo M, onde pode-se analisar as ondas e poder distinguir aí o que a contração do átrio e contração do ventrículo. Temos progredido com a magnetocardiografia fetal. Esse exame, ele é muito promissor, mas infelizmente ainda não dispomos em vários centros. Além de ser muito caro, ele é um aparelhinho tanto quanto grande. Mas ele tem uma vantagem que você conseguiria fazer o eletro do feto, conseguindo distinguir aí ondas P, ondas F, o QRS, desculpa. E outra coisa interessante que ele nos proporciona seria avaliar o QT, para monitorar o uso de drogas, né? Principalmente que vão ter muitas drogas que se utilizam aí para tratar a arritmia fetal, que poderiam prolongar o QT. Mas isso aqui ainda está um pouco longe para nós. Bom, então ao se avaliar a arritmia fetal, nós temos que ter noção do que seria o normal. Vale a pena aqui assinalar que até 1 ano de vida a variação é muito grande. Só depois do primeiro ano, que vai tendo um balanço melhor do sistema nervoso autonômico, lembrando que no primeiro ano vai prevalecer o parasimpático, com isso existe até uma questão relativa bradicardia, né, que é devido a essa hiperatividade parasimpática. Aí depois essas variações do primeiro ano, elas vão ficando menos abruptas, vamos assim falar, né, não é uma variável tão grande. Outro dado, né, que a gente vê que também varia bastante nessa população, seriam os intervalos que a gente tem de AH, HV, medidos no estudo eletrofisiológico. Então, também é outro dado importante ter em mente o valor normal nesta faixa etária. Bom, ao se falar em taquicardia, nós temos inúmeros mecanismos aí de taquicardias. Elas podem ser do nó sinusal, elas podem ser do tecido atrial, podem ser da junção do nó AV e podem ser também devido à presença de vias acessórias. No decorrer da apresentação, nós vamos falar aí de cada uma delas. O mecanismo já exposto na aula anterior pelo Dr. Esteban consiste desde o distúrbio da formação do impulso, tendo automatismo e atividade deflagrada, ou também distúrbio da condução, que seria a reentrada. Nós vamos ver que nas crianças todos esses mecanismos aqui vão estar bem presentes.
Bom, quais os mecanismos principais? De longe, o principal mecanismo de arritmia na infância, e a infância aqui, vamos considerar que é o primeiro ano e também até o de 5 aos 10 anos, aí depois a adolescência, até os 18, 21, e aí o adulto jovem, tá? Então, na infância e na criança, de longe, o mais comum é a arritmia por via acessória. Depois, nós temos a arritmia por taquicardia por reentrada nodal e, por último, taquicardia atrial, nos pacientes já de mais idade. Começa a se ter mais taquicardia por entrada nodal, acha-se que porque o nó, né, ele vai aumentando, ele vai alterando a sua refratariedade, e isso devido também à modulação do sistema nervoso autônomo que vai acontecendo do primeiro ano de vida para frente. Já a taquicardia ventricular, se considerarmos a ausência de cicatriz, ela pode ocorrer desde o nascimento até a fase adulta, tá? E ela distribui aí em várias causas, sendo uma grande causa o RIVA, né, a taquicardia ventricular. Nós devemos lembrar da catecolominética e as causas benignas, como a via de saída do VD e do VE. Aqui, então, é importante, ao se analisar a taquicardia ventricular, o principal divisor de águas, se é coração normal ou alterado. Sendo normal, então, nós podemos ter as benignas, que é o RIVA, as fasciculares e as idiopáticas da via de saída do VD, e já as de coração alterado, lembrar das miocardites, hipertrófica, displasia, nas canalopatias Brugada, catecolominética e outras. Bom, as arritmias em crianças saudáveis são raras e quando elas ocorrem, temos que pensar em alguma alteração, via acessória, canalopatias ou cardiopatia congênita. E podemos ter, então, tanto a supraventricular quanto a taquicardia ventricular. Como nós poderíamos abordar? Primeira coisa, diferenciar crianças sem doença estrutural e crianças com cardiopatia congênita. Nós aqui, hoje, vamos falar só das crianças sem doença estrutural. Aqui um fluxograma, que não difere do que a gente usa, né, no adulto, como diferenciar, não vou discorrer sobre esse fluxograma. E o importante que eu quero frisar aqui é o QRS. Nós estamos acostumados a falar taquicardia QRS largo, maior que 120, mas vamos lembrar que a nossa população são as crianças. Então, menor ou igual a 2 anos, largo é maior ou igual a 90 milissegundos. E maior ou igual a 3 anos, largo maior que 100 milissegundos. Bom, ao se pensar nessas arritmias em crianças, a grande questão é se vamos fazer tratamento medicamentoso ou tratamento por ablação por catéter. Nessa população, vale ressaltar algumas questões que nos fazem pesar, ora mais para um, ora mais para o outro. A ablação nessa faixa etária, nós temos essas 4 questões para estar em mente e poder colocar na balança o risco e benefício. Primeiro, risco do dano vascular e do nó AV. Primeiro, a gente sabe que vão ser crianças baixo peso, né? Onde os vasos são mais frágeis, o nó ainda é uma estrutura mais superficial, podendo ser lesado, e também menor, porque o nó também vai crescendo com o crescimento do coração. O miocárdio imaturo, onde trabalhos demonstram que se você aplicar uma radiofrequência, o aumento do diâmetro e a profundidade desta lesão, ela aumenta muito mais num coração imaturo do que num coração já formado. Sabemos que as artérias coronárias também são de menor diâmetro, menor fluxo, e o endocárdio menos espesso, uma lesão endocárdica pode atingir a artéria coronária e provocar estreitamento. E também lembrar do efeito oncogênico da fluoroscopia. Lógico que ele existe em todos nós, mas imagina você começar a vida já com esse efeito e ter que carregar isso ao longo dos anos, sempre o receio de desenvolver uma doença oncogênica. Bom, em relação ao acesso,
O que nós sabemos, então, que o acesso aqui são vasos mais estreitos, né? E que, então, a gente vai ter dificuldade aí de poder colocar os catéteres. Os nossos acessos são punções nos vasos femorais, veia e artéria, podendo-se ter o vaso jugular, né? É raro, assim, a gente pode usar, mas não é a nossa estratégia já de cara usar o vaso da jugular. Existe uma questão para saber, por exemplo, o diâmetro do catéter. Geralmente, se é menos de 20 quilos, faz opção para o diagnóstico de 4 a 5 frentes e a ablação 7 frentes. Já menos de 10 quilos, todos com menos de 4 a 5 frentes. Aqui, só para elucidar, às vezes nós vamos ter que dispor de acessos nada comuns. Aqui seria a punção da veia hepática para tentar atingir o coração. Isso aqui a gente vai utilizar mais em pacientes com cardiopatia congênita, onde é difícil o acesso do sistema venoso pelos vasos. Por exemplo, nós vimos que o mais comum em crianças são as arritmias por vias acessórias. E dentre essas vias acessórias, 60 a 65% elas se localizam no anel mitral, à esquerda do coração. Então, por exemplo, não vai ser raro nós precisarmos fazer a transeptal para abordar essas vias. E lembrar que com menos de 10 anos não é indicado o acesso retroaórtico, uma vez que esse anel valvar da aorta é mais frágil e você pode provocar uma rotura e insuficiência aórtica aguda. Então, é preferível o acesso transeptal. Em termos de técnica, não é diferente do que o Cristiano já até nos colocou, né, na aula prévia. O que vale ressaltar aqui é que é mais perigoso atingir a parede posterior, porque o coração é bem pequeno. Então, ter maior cuidado aí para não perfurar a parede posterior do átrio. Uma questão também para mencionar, será que nós podemos utilizar a punção epicárdica em criança? E sabemos que às vezes nós vamos precisar disso, principalmente taquicardia de Kummel, que sabe que às vezes as vias acessórias são mais epicárdicas, então pode ser. E é possível sim, inclusive, um trabalho já documentado. Aqui é um relato de caso, né, do grupo, onde eles fizeram um bebê, né, de 10 meses, se não me engano, acho que foi, e que estava uma TV incessante com disfunção, foi tentado a ablação endocárdica e outro serviço através de transeptal e por não ter tido sucesso veio para o INCOR e onde o grupo fez uma ablação pelo EP, né? Fez a punção. Então, é factível fazer sim, mas aqui, se a punção pelo EP ela requer um certo know-how, aqui muito mais, né? Pela fragilidade aí do tecido. Bom, a gente comentou do risco, né, da estenose dos vasos devido a esse endocárdio fino e devido também à artéria de menor calibre. Esse trabalho, eles realizaram ablação em crianças e eles fizeram cateterismo em todos. E eles viram que alguns pacientes desenvolveram uma estenose do vaso, principalmente os pacientes que sofreram ablação de vias localizadas na parte póstero-septal. Então, aí é o local de maior risco com maior proximidade do vaso e onde a gente tem que tomar mais cuidado devido. Mas também esse trabalho mostrou que ninguém apresentou clínica, né, de isquemia e na evolução também não apresentou nenhum problema coronariano. Quando a gente fala do aumento da lesão, é baseado em trabalhos experimentais, onde eles aplicaram lesão em ovelhas pequenas, né? E viram o que aumenta, um aumento exponencial aí, tanto no átrio, como no anel e no ventrículo dessa lesão.
frente a isso, o doutor Maurício até falou, vamos ver o que aconteceu com as nossas crianças que nós aplicamos radiofrequência? Então, a gente convocou os pacientes que fizeram ablação, qualquer ablação, com menos de 18 anos, e nós submetemos esses pacientes à angiotomografia, né, das coronárias, e ressonância magnética para ver real estadio e ver cicatriz. E esse trabalho nos surpreendeu que, assim, nós não achamos nenhuma lesão, assim, importante, que pudesse ser algo para mecanismo de reentrada, nenhuma lesão coronariana. Aqui, esse exemplo aqui foi um caso que a aplicação foi um Mahai, onde aplicou mais no ventrículo, e se sabe que no ventrículo aumenta mais, mas também é um ponto insignificante e não é uma cicatriz para falar que esse paciente terá problemas arritmogênicos por conta dela. Então, assim, esse trabalho, infelizmente, a gente não conseguiu convocar os que fizeram ablação com menor idade, mas no que conseguimos nessa população com menor de 18 anos é concluir que não houve esse aumento exponencial nesse grupo da lesão. Como a gente falou, que a fluoroscopia, né, aumenta o efeito oncogênico e essa criança viver aí o resto da vida com esse risco. Também um trabalho que a gente realizou no INCOR foi onde a gente fez ablação num grupo sem usar, né, a fluoroscopia. O 0 é complicado e no outro grupo sem o mapeamento eletroanatômico. Por que complicado? A gente sabe que a gente não consegue ainda ver o corpo do catéter. Então, às vezes, por exemplo, transeptal, às vezes o seu coronário, você, na hora que acha que está fazendo uma manobra só de dar horário, está o catéter com loop no átrio. O pessoal que fala a favor do fluoro 0, eles usam o eco intracardíaco. Ok, só que aí é mais um catéter, né, e é 9 frente, né, ou 11 frente o eco, então mais uma coisa, às vezes, que impossibilita pelo acesso limitado que nós temos nas crianças. Mas o que foi interessante nesse trabalho foi que a gente viu que, mesmo utilizando o que a gente usa de fluoroscopia, é muito pouco. Então, isso já nos deixa um pouco tranquilos em relação a esse efeito oncogênico na ablação. E a gente também, quando faz ablação de criança, a ciência não fica tão assim, as manobras, o número de catéter e tudo, a gente coloca o menor possível, o procedimento é um pouco mais resolutivo do que aquela parte assim, bem científica. Então, você aceita assim, os diagnósticos de uma maneira mais grosseira, vamos assim dizer, não é que você não faça, mas você faz. É muito importante na hora que a gente vai falar de tratamento de criança, a questão do bullying, né? Hoje em dia chama bullying. Imagina a criança que está toda aquela questão de atividade social, atividade física, ter que tomar remédio, ou ficar sempre com aquele estigma e tudo. Então, esse trabalho é interessante que ele mostra o melhor desenvolvimento psicossocial de quem fez a ablação, né? Até pela questão da tranquilidade dos pais, de poder deixar essa criança até viajar com os amigos, né? Participar de atividade física de maneira mais tranquila. E não vamos esquecer, né, da nova droga do momento, né? Que é para o déficit da atenção, onde está proscrito se tiver via acessória, né? E pode aumentar o risco de arritmias. Então, às vezes, a ablação é até indicada para você poder manusear essas drogas aí sem maiores preocupações. E olha, não é raro, viu, você receber pacientes onde você vai ter uma conduta porque precisa usar essa droga, né? E a faixa etária aí que nós estamos falando são aqueles que querem serem esportistas, né? E às vezes competitivo ou não. Então, mais um motivo para a gente pensar na resolução da arritmia para poder liberar esse paciente para ele poder escolher uma atividade
física mesmo competitiva, ou até poder sonhar com profissões. Eu lembro de um paciente que era portador de extracístole ventricular, de uma incidência alta, e ele queria ser piloto de avião, e pela normativa você não pode, né, ser piloto. E ficou, então, assim, a mãe já tirando aquele sonho dele e tal, e foi, depois nós vamos falar mais para frente, sobre a extracístoles. Depois eu volto nesse caso, eu vou um relato aqui de extracístole ventricular em coração normal. Bom, aqui é uma publicação nossa, né, de ablação com radiofrequência de arritmia na infância, onde não tivemos nenhuma grande complicação e os resultados com sucesso. Então, é algo aí que o grupo sempre exerceu, sempre fez a ablação e sem maiores complicações. A grande questão na ablação de criança é o material. Cada vez mais as empresas estão voltadas para a ablação de fibrilação atrial. Aí bainha transeptal 8 frente, catéter só irrigado, ponta 8 milímetros, e não desenvolvendo novas tecnologias para poder melhorar a ablação nessa faixa etária. Uma coisa que a gente tem observado, e nós estamos até coletando esses dados, é que existe na ablação em criança, nós sempre costumamos usar a ablação de 4 milímetros em via acessória, com bom resultado. Em criança, a gente está percebendo que está sendo ruim, uma potência muito baixa. Ainda não sabemos se é peso, o índice de massa corporal. Também tem um trabalho que fala que a estabilidade depende do tamanho do coração versus a frequência cardíaca, e sabemos que a frequência cardíaca nessa faixa etária é bem maior, né? Eles são uma frequência de base mais alta, e vamos tentar ver assim, o que poderia nos dizer sobre fazer a ablação nesse grupo. Tanto que às vezes em vias que a gente tem bom resultado no adulto com 4, nós precisamos usar o irrigado, porque vai nos proporcionar aplicar uma potência maior, podendo atingir uma temperatura que geralmente é de 50 a 55, que vai fazer a lesão eficaz do tecido. A crioablação nessa faixa etária, ela é muito importante. É engraçado que assim, os americanos, tanto no nosso trabalho que a gente está fazendo de ablação parisiana, RF versus crio, eles nem aceitaram, né? Porque para eles é inadmissível usar. Frente ao risco do bloqueio irreversível, né, com o RF, eles preferem a crio, que se sabe que se você aplicar a crio, na hora que você atingiu a lesão elétrica, e se houve bloqueio, se você interromper, não houve a lesão definitiva da célula. Então, basta parar e aquela célula volta ao normal. Então, por isso, no septo, principalmente ali também TRN, porque é aquela região, né, onde tem a coronária, e a crio sabe-se que ela dá menos lesão da coronária, eles preconizam o uso da crioablação. Nós estamos fazendo esse trabalho e tudo, vamos ver se teria realmente uma diferença, né? A gente sabe que a recorrência, infelizmente, é maior com a crio. Mesmo com a mudança do 4 para 6 e 8, a mudança da aplicação, esfria, esquenta, esfria, isso ainda existe, mas também eles têm melhorado aí a tecnologia. Bom, com tudo isso, sabe-se, é consenso nas várias diretrizes, que Taxupra, menor que 5 anos e menor que 15 quilos. Aqui esses 5 anos não é um número mágico, é porque a maioria é via acessória, certo? E 50% das vias acessórias, elas curam, tem cura espontânea até os 5 anos de idade. Essa cura ou é por a própria apoptose dessas células, que promovem a condução, ou pelo tecido conjuntivo que forma o anel atroventricular, ele fecha esses gapzinhos que ainda tem.
Então, para oferecer um tratamento aí invasivo, você tem que ponderar essa questão. Então, nessa idade, a sócia não conseguiu, né, tratar com medicação. Agora, já com mais de 5 anos e mais de 15 anos, 15 quilos, você pode até considerar como primeira linha a ablação, por ser questão de cura. Isso, então, já é um consenso europeu, americano e nossa diretriz também, nós seguimos essa conduta. Mas, como eu falei, às vezes o paciente não lê, né, o trabalho, e aí, olha aí, 28 dias, um recém-nascido com taquicardiomiopatia, já falência de múltiplos órgãos, ciência renal dialítica, apesar de toda a associação medicamentosa. Então, aqui, pesando o risco-benefício, o benefício da ablação era bem maior. Aí foi feito uma punção, ele tinha forame oval pérvio, era uma via esquerda. Tá vendo? Quando a gente fala que criança se aceita algo assim, que não seja, imagina, um catéter só, né? E fez a ablação e bloqueou. Essa criança a gente acompanha e ela está ótima, sem nenhuma repercussão, desenvolvimento super normal. Doutor Maurício tenta que a gente faça a angiotomo, a ressonância, mas frente a tudo que ela passou, a mãe corre de qualquer exame. Mas por enquanto ainda não conseguimos que ela fizesse esse controle, não. Outro caso, uma paciente, né, com uma taquicardia incessante, também menos de 5 anos, onde devido à taquicardiomiopatía, nós tivemos que fazer a ablação e 1 mês após já evoluiu com melhora aí da congestão. Bom, vamos agora entrar em casos das arritmias. Bom, aqui uma taquicardia sinusal. Vale a pena nesse grupo lembrar da taquicardia sinusal e não esquecer que muitas vezes ela vai ser secundária. Ou a uma tireoide, uma infecção, anemia, uma dor. Então é sempre importante, né, nessa faixa etária, primeiro saber se não tem nada levando esse paciente a estar com uma taquicardia sinusal. Se não acharmos nada, lembrar da taquicardia sinusal inapropriada ou até mesmo o SPOT, né, que é a síndrome postural taquicárdica. Então, tratamento aqui ou é a causa de base, se ela for secundária, e primária, se realmente precisar, lembrar que aqui o que vai acontecer às vezes é a taquicardiomiopatia, né? Drogas de escolha, bloqueador, beta-bloqueador. Aqui é uma droga que se usa muito, porque ela atua muito no nosso sinusal, e vabradina, com bons resultados às vezes. Ablação quase nunca se indica nessa faixa etária, apesar de que no adulto às vezes, né, e tudo, mas nessa faixa etária o resultado é bem ruim. O SPOT, depois eu não sei se a doutora Denise está aí, na literatura infantil eles usam muito o beta-bloqueador. Depois, se ela quiser comentar algo que, né, a gente vê que nem seria a conduta. Bom, uma arritmia bem comum nessa faixa etária, tanto por imaturidade das células, elas ainda não estão ali respeitando todas a um marcapasso, né, que é o sinusal, então ainda tem muito automatismo aí dessas células, é a taquicardia atrial, tanto a multifocal, quanto às vezes até um foco. Aqui, mais do que nunca também, e às vezes ela é respiratória, algum problema, né, das vias aéreas, tentar ao máximo tratar o eletro, tratar o paciente como um todo. Não é raro a gente receber paciente. Nós temos um caso muito triste de um bebê que foi para o pronto-socorro, auscultaram, viu que era TA. Nossa, a evolução foi muito triste desse bebê. Ele era assintomático, coração normal. Não conseguiu. Fizeram cardioversão, parece que usaram droga, afundou o bebê. Tanto que assim, ele teve sequela neurológica e era uma TA benigna. Então, assim, a gente tem que ter muito em mente do que tratar em criança. Se já no adulto é uma premissa não tratar o eletro, na criança isso é bem mais intenso.
Então, aqui uma taquicardia atrial multifocal. Bom, sabe-se que frente àquele desenvolvimento, né, embriológico que a gente viu, as taquicardias, elas podem ser desde a crista, seio coronário, ao redor das veias e no apêndice. Nas crianças, elas vão ser muito comuns no apêndice esquerdo e nas veias pulmonares direitas. Mais raro no átrio direito e quando é ali no apêndice também do átrio direito, na auriculeta direita. Às vezes ela é focal, se for focal e incessante, não conseguir refratariedade, podemos pensar assim na ablação. Lembrar que às vezes você, quando vai mandar a criança para ablação, é sempre anestesia geral. Não dá para só, por exemplo, anestesia só falar uma sedação superficial, não dá. E esse caso, como depende de automatismo, não é raro você não conseguir reproduzir em laboratório e não conseguir mapear. Então, também essa é uma questão importante para na hora de se pensar da ablação, às vezes vai ter essa frustração. O importante, então, aqui nessa taquicardia atrial multifocal é que é muito frequente nos primeiros anos de vida e a maioria vai ter resolução espontânea. Então, às vezes, deixar aí a evolução natural é bem melhor que qualquer intervenção. Outra arritmia que nós vamos falar, e é comum, não rara ainda bem, mas nessa faixa etária, é o JET. A Karina até tem um caso bonito, né, que discutiram com ela na Argentina recentemente. Eles fizeram todo um tratamento maravilhoso de drogas, associação. Aqui no JET, as drogas que têm melhor resultado é a mildarona, associado com beta-bloqueador. Quando é menor de 1 ano de idade, lembrar que a digoxina às vezes é boa nessa faixa etária, porque como existe uma hiperatividade vagal até 1 ano de vida, então ela pode ser uma boa droga para as taquicardias. Eles indicam também, às vezes, a associação de bloqueadores do canais de sódio mais os bloqueadores dos canais de potássio. Não é raro ter que usar 3 drogas. Lembrar que no JET o objetivo não é o sinusal, né? E sim uma frequência cardíaca média de acordo com a faixa etária. E às vezes, desculpa, às vezes 140 de média tá perfeito, né? Principalmente aí nas crianças. E aí, revisando, eu achei interessante que a Karina falou que esse caso dela tinha caso de morte súbita. E assim, o que a gente espera, né, no JET é uma morte por taquardiomipatia. Você não consegue controlar e vai. Só que não, esse JET congênito, ele existe uma chance de ser familiar e às vezes é uma doença do nó. E ele se manifesta, às vezes, primeiro por esse automatismo, mas também essas células podem ir morrendo, tendo apoptose e bloquear. Então, às vezes, a causa da morte é BAVT. E imagina que, geralmente, o JET, você está usando inúmeras drogas para poder controlar essa resposta. Aí, de repente, esperada aí desse nó, não vai ter nenhuma célula aí que escape, né, com tanta droga. E foi interessante que eles, depois de tudo, usaram ivabradina e tiveram boa resposta. A gente tentou ivabradina no caso nosso, que não houve boa resposta, mas também tem muito uso aí daquilo como última opção. Aqui já é um exemplo da taquicardia juncional paroxística, que esse aqui já é mais benigno, aquele automatismo com paroxismo. Então, esse ele é realmente automatismo. E não tem aquela doença do nó e esperar o BAVT. Também é o tratamento farmacológico de primeira linha. E se precisar indicar a ablação, também pode se tentar. Lembrar que aqui, né, vai estar bem próximo do sistema de condução e tudo, mas aí você vai tendo maneiras de diminuir potência e tudo e tentar que se aplique e consiga suprimir. Eu não lembro da gente fazer ablação de JET. Não sei se o doutor Maurício tem algum comentário depois. E aí eles falam aqui que eles mapeiam o átrio mais precoce e tentam aplicar aí nesse átrio mais precoce. Bom, outro caso que vale a pena falar é do flutter, né? O flutter, existe um flutter
que é diagnóstico fetal, tem uma mortalidade alta e tudo, porque às vezes você não consegue controlar a frequência ventricular e intrauterina. E é tão ingrato, né? Porque é uma arritmia que não tem doença do miocárdio, não tem doença nada, e entra devido a alguma anisotropia ali, um bloqueio, consegue entrar no circuito e fica difícil tirar. Às vezes evolui com hidropsia, mas se nasce e você vê esse eletro, ele sai muito bem com uma cardioversão elétrica, 0,5 a 1 joule por quilo. E é tão interessante que você não precisa nem deixar droga de manutenção. A gente no começo até falava, vai, deixa um ano, né? Foi tão dramático. Mas a maioria dos autores fala que nem precisa. É cura. E ele não é um preditor de arritmia no futuro. Eu trouxe isso aqui, só que assim, engraçado, eu discuto tanto com o pessoal em relação a flutter no ambulatório, e eu gosto dessa classificação do Scheinman, que é uma questão assim que mais vale você fazer uma classificação tentando ver qual é a estrutura responsável do flutter, principalmente se você é um intervencionista, porque aí você vai poder se programar melhor aí em termos do que te espera, né? Principalmente se o paciente tem doença congênita. Então, é muito importante saber se é um flutter que é sem cardiopatia e com cardiopatia, ou aquele flutter que já fez ablação da fibrilação, porque pela definição de Cozio, para chamar de flutter atrial apenas por esse ondas serras dentadas na parede inferior, é só se o paciente não tiver nenhuma intervenção de ablação e nem cirúrgica do coração. Então aí tudo bem, mais de 98% corresponde ao circuito que a gente chama istmo-cavo tricuspídeo. Tanto que você está autorizado a fazer ablação até mesmo se não induzir. Mas se já tiver antecedente de cirurgia ou ablação da FA, aí já as coisas podem ser diferentes. Essa figura aqui é da minha tese de doutorado que o Dr. Sousa fez para mim. E mostrando aqui, então, né, o flutter roda no anel átrio tricuspídeo, na válvula tricúspide à frente, veia cava epitondara atrás, o seio coronário. E aqui é o objetivo da ablação. Então, aí você fala, por que aqui, né? Da válvula tricúspide até a cava. Não é por ser o menor, né? Porque às vezes é até maior, né? Se você falar, vamos fazer do seio coronário até a cava. Tem também que você pode ablacionar na cava superior? Poderia. Só que é onde você consegue maior estabilidade e tem menos riscos, né? De comprometer tanto o sistema de condução, também a coronária. Aqui só mais um exemplo que o Dr. Sousa fez para mim na minha tese. Percebe a diferença de slides. Quando vocês virem um muito bonito, pode saber que não fui eu que fiz, viu? Então, aqui demonstrando o bloqueio do istmo-cavo tricuspídeo. Bom, aqui que eu estava falando, né, dos extracístoles ventriculares, às vezes a gente vai se deparar com aquele paciente assintomático que no exame de rotina vê um batimento irregular, faz o eletro, tem extracístole, faz o Holter, tem extracístole. Nesse trabalho, por exemplo, no adulto a gente tem o cutoff aí, né, de 20%. Esse trabalho eles colocam para criança de que acima de 30% que seria que proporciona disfunção do coração. Abaixo de 30% já nem tanto. Então, para você poder acompanhar esse paciente, seria clínico, né? Porque assim, existe uma questão muito importante que mais de 98% tem cura espontânea. Então, não justifica você indicar uma intervenção num paciente que, num segmento, aí tem trabalhos mostrando segmento numa média de 10 anos, que vai evoluir com cura. Então, o tratamento de sintomas, né, se tiver, e ficar de olho na função, no diâmetro, porque se evoluir com a disfunção,
tratar medicamentoso, que sabe que uma vez se foi taquicardiomiopia, vai voltar ao normal. Então, não precisa nem tratar profilático. Pode só ir acompanhando de 6 em 6 meses, se tiver mais 30%, ou de ano em ano, se tiver menos. E é muito importante que essas extracístolas aqui, lógico que a gente avaliou que não tem doença estrutural, e elas se comportam com desaparecer no pico do esforço. São pacientes que vão ser liberados para atividade física, competitiva, inclusive. Bom, falando um pouco de taquicardia ventricular, nós sabemos que elas podem, ventricular não, QRS largo, né? Então, ter em mente que ela pode ser tanto do ventrículo, quanto também ou por um bloqueio de ramo pré-existente ou aberrância. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que já está o tempo aqui. Lembrar que a criança muito vai ter diagnóstico, principalmente na primeira infância, RIVA, né, que é uma questão benigna, sem nenhuma associação com isquemia, com nenhuma doença estrutural. Então, não, tratamento aqui é observar. Aqui vale a pena ressaltar que eu vi que, assim, como fazer o diagnóstico? É taquicardia ventricular ou taquicardia supraventricular com aberrância? Nós não podemos usar Verekay, Brugada nessa população. Então, aqui o que a gente vê é muito importante, às vezes, pegar, né, associação, fusão, né, captura, que isso vão ser mais sensibilidade e especificidade para a gente. Ver se não tinha alteração prévia e mudança do eixo, né, uma mudança bem acentuada do eixo também vai nos ajudar. Aqui mostrando que às vezes essa repolarização lenta e despolarização lenta, NOTE em S2 também fala a favor da taquicardia ventricular. Bom, passando para a via acessória, que vai proporcionar a arritmia mais comum, né, nessa faixa etária. Aqui já um slide do Dr. Darrier, onde mostrando os infras, e também vão ser as mesmas coisas, né, alternância do eletro, infra maior que 2, para poder avaliar se é taquicardia com entrada nodal ou via acessória. Então, por exemplo, aqui é um normal, né, o estímulo nasce no sinusal, vem para o sistema de condução, e vai para o ventrículo direito e ventrículo esquerdo, e também passa pelo Bachmann, para ativar o átrio. Então, vai nos proporcionar aqui um eletro normal. Se nós temos uma via acessória, além de passar por esse nó, às vezes ele vai passar por essa via. Então, vai dar o que a gente vê, que é denominado pré-excitação. PR curto, delta, né, que é esse empastamento, QRS largo e alteração da despolarização. Aqui são os mecanismos de arritmia quando se tem via acessória. Ou uma taquicardia antidrômica, desce pela via e sobe pelo nó, ou até uma TA e uma FA com alta condução pelo ventrículo. Aqui a gente vai ver que é o principal risco, né, porque é o mecanismo de morte súbita, ou uma ortodrômica, desce pelo nó e sobe pela via. Aqui é um exemplo de um paciente com FA de alta resposta, né, e com pré-excitação. Como conduzir um paciente assintomático, uma criança que você pega com pré-excitação? Tem vários trabalhos que acham que o método não invasivo não é muito bom para você estratificar risco em criança, porque o nó atrioventricular, ele tem uma atividade muito intensa, ele responde muito bem, então às vezes pode mascarar vias acessórias de risco. Cada vez mais, acima de 5 anos, os autores preconizam que para você realmente estratificar o risco de um paciente seria um invasivo. E esse invasivo seria o estudo eletrofisiológico, que se for um período refratário menor que 250, e for uma via de fácil acesso, de baixo risco, você poderia já fazer a ablação invasiva e punção, né, por catéter. Alguns autores acham que é fazer pelo caso de estimação transofágica. Só que, por exemplo, se é mais de 5 anos, se for de risco, a gente acha que assim, se for, já pode estar ali, já pode fazer a ablação. Com menos de 5 anos, até que se preconiza você avaliar
esse período refratário, porque já que a gente sabe que tem cura espontânea, então você não vai proporcionar, você não vai querer fazer ablação, mas você quer saber se esse paciente tem risco ou não de morte súbita. Então, se você não conseguiu estratificar pelos métodos não invasivos, prestação intermitente ao Holter, perda súbita no teste, e olha, vale a pena ressaltar aqui que isso aqui é bem complicado em criança, né? Porque você falar que foi perda súbita da prestação, o eletro tem mais artefato e tudo, fica complicado. Quem faz teste em criança sabe falar isso. E aí eles preconizam utilizar o SET. Tem que ser anestesiado, mas você coloca um eletrodo, né, no esôfago e pode fazer o estudo da refratariedade aí dessa via, podendo falar se vai precisar tomar medicação, qual a refratariedade da via, né, e falar desse risco de morte súbita. A gente está tentando já há um tempão fazer isso aqui no INCOR, mas até hoje não chegou o catéter. Acho que já tem uns 5 anos. Aqui, esse grupo, até os acompanhei lá, eles utilizam muito o SET, inclusive para avaliar a eficácia terapêutica, se os pacientes estão ou não protegidos com a droga. Bom, então a via acessória pode estar tanto no anel tricuspídeo quanto no anel mitral, e a maioria aí nessa faixa etária vai estar na região esquerda do coração. Aqui eu só elucidando um mapeamento de via acessória, onde você vê que o RIS, olha, ele já tem QRS. Então, quem deu esse QRS não foi o sistema de condução normal, já foi a pré-excitação. Aqui um caso para elucidar, onde uma criança que fez uma taquicardia com RP' maior que P'-AR, foi para estudo eletrozoológico, onde a gente conseguiu induzir uma taquicardia, e pelas manobras, aqui vale a pena ressaltar que as manobras em crianças são as mesmas as do adulto, não tendo diferença nas medidas, só lembrando, então a gente fez as manobras, viu que era uma via acessória decremental, e aplicou a radiofrequência, utilizou o mapeamento eletroanatômico e interrompeu a arritmia. Às vezes alguém pode falar, nossa, aplicou durante a taquicardia, porque a gente sabe que se você aplica durante a taquicardia e depois sai em sinusal, esse catéter pode sair do local. Então você perde o local eficaz. Mas aqui tem duas coisas que nos ajudam. Primeiro que a gente fez a ablação com mapeamento eletroanatômico, então se ele caísse a gente poderia voltar no ponto. E outro é que essa taquicardia ela é lenta, então ela não vai de uma frequência muito alta para uma frequência baixa, então esse risco aí de cair o catéter é menor. Outro exemplo da taquicardia, mais um exemplo do Dr. Darrier aqui, é por reentrada nodal. Também os mesmos critérios. Vale a pena ressaltar que como o QRS é tão estreito, aqui é mais difícil, né, a gente ver essas pseudo-R, pseudo-S e tudo. Essa P também pequena, às vezes ela vai estar ali no interior do QRS. De diferente na criança é que o triângulo é menor e ele vai crescendo com a idade. O Redine até já colocou, né, a questão de que existe via acessória menor de 70, VA menor de 70, que pode ser, existe, né, acoplamento de VA menor que 70 e pode ser via acessória em criança, então geralmente abaixo de 60, menor ou igual a 60, que é com certeza TRN, tendo que se fazer diagnóstico diferencial aí dos 60 aos 70. Nós utilizamos as mesmas manobras para mapear a via lenta, também tem aquele sinal mais fragmentado que você pode procurar. E aqui mostrando que tem muito grupo que usa CRIO, frente ao risco do bloqueio da coronária. E eles fazem uma linha da válvula tricúspide até o seio coronário com a CRIO, para poder, e vão testando para diminuir a recorrência. A gente não tem experiência aí com ablação de CRIO na TRN, né? O que a gente está fazendo são das vias acessórias septais.
Bom, aqui só meio passando, as Caxias, o fluxo de tratamento segue a CLS e o APLS, né? As drogas. Na reentrada nodal, a gente sempre vai dar preferência para bloqueadores, canais de cálcio e beta-bloqueador. Uma coisa que eu fui ler, e eu sempre tive, é que o bloqueador dos canais de cálcio, né, é proibido na criança, porque ela depende a miosina depende do cálcio para fazer diástole. E eu tinha de um livro, que engraçado eu não encontrei, era um livro de emergências, que não se podia usar abaixo de 4 anos. E até foi uma sorte tão grande que me chamaram para ver um bebê no hospital, que não era refratária à adenosina, já tiveram feito tudo e não saía. Aí eu fui ver, bom, o que vai usar? E eu achava que ia chegar lá e falar, vamos ver aí, né, um Verapamil, graças a Deus, é proscrito, né? Só que agora o que eu vi, assim, é com menos de 1 ano que é o problema. E eu estendi até 4, então até vou rever aqui nas questões onde que eu escrevi, porque você pode usar acima, aí ele coloca até 6 meses, que é o grande problema, mas acima de 1 ano você já tem menor risco. E vale a pena, então, voltar a velha boa-digoxina na mente com menos de 1 ano de idade, devido a essa hiperatividade vagal. Então, ela tem um bom efeito. Mais de 1 ano não, mas com menos de 1 ano pode ser interessante. Aqui depois é bom a gente ter isso, né? Porque é difícil ficar decorando essas doses e às vezes não usa todo dia, só as drogas que usam. Bom, então aqui o Verapamil que eu já mencionei. E outra coisa interessante, deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu tirei. Que a propafenona, ela pode ser usada, né, na criança. O ruim dela é que ela tem um gosto metálico e ela anestesia a base da língua. Então, o bebê, na hora que engole, primeiro ele vai anestesiando e ele vai regurgitar. Então, a maioria vai ser jogado fora. Então, preconizo que se for dar, pôr bem na garganta para ele engolir rápido, diluir o menos possível, né? Porque senão também vai ficar aquele líquido ali de dificuldade de deglutição. E é uma droga difícil de usar na primeira infância. Sotalol é uma boa droga, só que você sabe também que quanto mais criança, neonato, maior risco, né, de torsados. Eles preconizam usar em ambiente hospitalar e sempre avaliar o QT. Isso sem nenhuma comorbidade, viu? Então, aqui para finalizar, bradicardia também, como eu já mencionei, até o Cris teve um caso aí para discutir, que a gente, né, de 10 meses, né, Cris? A gente tem que lembrar, menos de 1 ano, predomina o vago, é uma hiperatividade vagal. Então, eles às vezes vão ser bradicárdicos. Depois de 1 ano, é que vai esse sistema nervoso se balanceando e começa o simpático e o parasimpático para atingir o equilíbrio. Então, a maioria das bradicardias nessa faixa etária é hiperatividade parasimpática. E lembrar que ela piora com ventilação mecânica, com os anestésicos. Então, tudo isso aí talvez sirva, né, para a gente não ficar tão estressado com aquela frequência baixa em determinado contexto. Mas, às vezes, bradicardia quer dizer coisas piores. A gente tem que lembrar miocárdio não compactado, QT, né? E aqui uma taquicardia polimórfica. E era bradicárdico de base, aí foi feito o beta-bloqueador e melhorou o paciente. Bom, como mensagem é sempre levar em consideração peso, idade, manifestação clínica para ter a decisão terapêutica. Houve um processo expressivo, né, na redução de complicação nos estudos de ablação, mas infelizmente ainda vale a questão das empresas não esquecerem dessa população. Não é raro você ter que fazer ablação e ter que usar uma bainha 8 frentes numa criancinha. Você sabe que até assim, não sei a repercussão aí desse forame oval que vai ficar aberto, né? Mas, e sabendo que é um ato pequeno, com o risco de você perfurar a parede posterior é maior, então
ter em mente que a gente precisa desse material. E o mapeamento eletroanatômico, com certeza, vem ajudar e muito para nós termos, principalmente com a cardiopatia congênita, né, um melhor resultado. Bom, era isso que eu queria falar e estou aberta às perguntas. Obrigada. Muito bom. Não sei se o doutor Maurício quer comentar alguma coisa. Eu não vejo ninguém. Oi. Nessa criancinha, o que seria o parâmetro de chamar atenção? É perda de peso, desenvolvimento? O que seria essa criança com bradicardia? Isso, ó, é o desenvolvimento, né? E você vê também aquela questão, perfusão, né? A pele, se ela tá meio adinâmica. Agora, você vê que uma... Ou isso não? Uma criança que só dorme? Não. Olha, até pode ser aquela criança hipotônica, né? Uma coisa interessante é amamentar e parar, não conseguir até o fim da alimentação, que é uma paciente que está sempre cansando, né? Ela não aumenta a frequência cardíaca para as necessidades. E principalmente também Agora, o desenvolvimento nessa sua é complicado, né, Cris? Porque ela ainda é congênita, né? Ela ainda tem o coraçãozinho problemático. Minha não, Oi? nossa. Minha não, nossa. Discutiu aí, desculpa. Não, só porque discutiu. Mas é um nuance que eu acho que vale muito mais essa questão assim, de estar fazendo as coisinhas, né? Amamentando, meio que tudo. E o pediatra percebe que é um desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Isso aí é muito importante trabalhar junto, né? Nisso aí. Porque você olha a frequência e fala, nossa, peraí. Mas, às vezes, é só uma bradicardia momentânea. Perfeito. Doutor Maurício? Acho que a Lu está querendo falar aí. Pode falar, Lu. Fala aí, Lu. Obrigada, Cici. Adorei a aula, foi muito boa. Obrigada, doutor Maurício, pela palavra. Eu queria te perguntar, assim, a gente seleciona, eu tenho muito claramente quando fazer ressonância no adulto com extrasístole ventricular, tá? Como que você age na criança, já que é tão difícil, às vezes tem que sedar a partir de um determinado, até uma determinada idade? Que critério que você usa, geralmente, assim? Lu, a gente até sofreu uma angústia uma vez, nós acompanhávamos uma criança no ambulatório anos, e assim, extrasístole com alta incidência e mais nada. Aí, um belo dia, essa paciente teve um evento, e a gente acompanhando, sempre eco normal, nada, né? E ela teve uma instabilidade hemodinâmica e fomos fazer a ressonância do tumor. Acho que o eco não viu. Né? Então, o eco tem as suas falhas para ver certas coisas. Então, tanto que assim, a Ana Cristina Tanaka, depois desse caso, eles acompanhavam há bastante tempo essa criança, ela ficou bem assustada, né, com esse achado. Ninguém pensava, ela não tinha nenhum critério. Então, assim, o que a gente tem colocado? Primeiro, história familiar, né, igual vocês têm várias morfologias, ver se não tem nenhum empastamento, note, tudo. E, para ser sincera, é uma criança que a gente está acompanhando e não precisa sedar, aguenta ir para a ressonância, a gente está pedindo. Sedar não, sedar só se a gente tem uma evidência clínica, porque aí também já é algo, né? Mas, se você está acompanhando e ela aguenta, vai tranquilo para um tubo, a gente está pedindo. Perfeito, pode muito ser obrigada. A primeira alteração é elétrica, até para displasia, né? E aí você come bola com algumas evoluções. Perfeito, perfeito. Tá? Mas acredito que o eco deve comer menos bola na criança por uma janela melhor também, né? Mas às vezes até a questão de que não vê é um tumor que às vezes não se consegue ver pelo eco. Passa. Mesmo o eco bem feito. É um eco super bem feito. Mas come bola. Legal. Perfeito, muito obrigada. Era isso. Obrigada a você. Cici, parabéns. Sempre gostosa a aula. Você conseguiu me ver hoje? Aqui, ó. Feliz. Hoje eu estou.
Então, eu gostei mais, a parte que me chamou bastante atenção foi a questão da bradicardia que você coloca nas crianças e adolescentes. Isso realmente sempre me intrigou. E você colocou um trabalho bem interessante aí, que ele tentou separar quem tinha mutação genética e quem não tinha. O HCN4, o KCNH4, por exemplo, foi uma das coisas que eles afastaram, que é uma das doenças do sistema progressivo de condução. Mas eu vi lá que naquele trabalho, eu estava olhando ali, 40% quase dos pacientes eram atletas, ou seja, não eram tão criancinhas, quer dizer, eram adolescentes atletas, uma boa parte, que tinham bradicardia e aí tinha hiperatividade vagal. Então, eu fico me perguntando se não tinha esse viés de seleção e se para crianças mesmo, por exemplo, de 3 anos, 4 anos, ter uma bradicardia extrema já não chamaria atenção para uma doença específica, na sua experiência. Tá. Se você vir aquela tabela que eu coloquei do Darayon de frequência, e tem outros trabalhos, tá, da Rê, esse é que eu achei legal, que, né, também pega os adolescentes, isso já é estabelecido, tá? Eu até posso depois te dar essas referências. Existe uma hiperatividade vagal até o 1º ano de idade. Então, isso é muito importante, e assim, o neonatologista está acostumado, tá? Às vezes até para nós, que é algo que a gente, opa, o que é isso? Mas eles já estão até acostumados. Sim, eu tenho até a referência, posso te mandar, e é bem a hiperatividade vagal, que depois vai perdendo o primeiro. Tanto que eles preconizam o uso da digoxina nessa fase, que vai ter uma boa resposta, só até 1 ano de idade. Tá bom? Obrigado. Mas imagino, obrigada a você. Mas aquela tabela está respeitando isso que você está falando, e né, até mais bradicárdico ali no primeiro, e esse trabalho já englobou mais a população também adolescente. Alô? Estão me ouvindo? Sim, Oi? sim. Tô. Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, só para dar uma palavrinha a respeito do tema, né, principalmente. Você fez um pupurri de tudo que tem em arritmia em criança, e não é uma coisa fácil, porque as crianças, elas têm as arritmias que os adultos têm, só que com apresentação diferente, principalmente eletrocardiográfica, e as fases da criança, né? Quando a gente fala criança, tem o neonato, tem o recém-nato, tem os pré-escolares, escolares, adolescentes e tal. Então, isso são indivíduos completamente diferentes. E as condutas também são bastante diferentes. E, paralelamente, a gente não tem tantos estudos clínicos controlados, randomizados, né? Em arritmia a gente já não tem muito, ainda mais em crianças. Então depende muito tem muitas coisas que são usadas empiricamente e tal. Então não é tão simples o manuseio das crianças. Paralelamente, os eletrofisiologistas aqui começaram a cuidar das arritmias em crianças, porque eram as pessoas que sabiam melhor a arritmia e tal, e começaram a lidar com elas. Atualmente, no mundo, já existem várias escolas em que os arritmologistas que cuidam das crianças têm formação pediátrica. Então, junta o conhecimento da criança, da pediatria, com a informação da arritmia e da eletrofisiologia, coisa que não é comum aqui no Brasil ainda. Habitualmente, os arritmologistas que acabam estudando, algumas pessoas como a Cis começam a se dedicar mais a cuidar das crianças, e vão dando as orientações, mas é fundamental nesse relacionamento ter sempre como a gente tem com os clínicos, quando a gente lida com a arritmia, que tem o paciente tem um clínico e nós fazemos essa interação. Na pediatria isso é muito mais importante. Então é fundamental a relação com o pediatra que cuida da criança e tal. Isso é muito muito importante. Desde a época que nós trabalhávamos com o Dr. Sousa, aí no INCOR, a gente sempre teve os pacientes com arritmias e que precisavam fazer intervenção inicialmente cirúrgica, depois por catéter. A gente sempre teve uma ótima relação com o grupo da cardiopediatria. Então, a gente sempre fazia o tratamento juntos, né? A parte clínica e a parte de intervenção. Então, é fundamental que isso se mantenha, para conhecimento do indivíduo.
Em relação ao que a gente tem feito nos últimos anos, acho que foi ótimo. Você se interessou pelo tema, já está há vários anos lidando com as crianças lá, se aprofundou bastante, como vocês viram no conhecimento. O que eu sinto ainda, a gente precisa ter informação nossa, nossos dados. A gente precisa catalogar os nossos dados. Eu sei que você está fazendo isso agora com a gente já Ana fez está uma te ajudando a publicação, preparar o REDCap para ter cadastro dos pacientes e tal. E nós temos que trabalhar em cima disso. Eu vi você falando que, por exemplo, os métodos diagnósticos de taquicardia com QRS-LAGO não se aplicam em crianças. Não, olha só a oportunidade que você tem de eventualmente começar a fazer um trabalho em cima disso. Vai juntando e daqui a pouco cria um algoritmo de diagnóstico diferencial nessas taquicardias em crianças. Acho legal. O manuseio também das arritmias em crianças de diferentes faixas etárias, eu acho que precisaria ser padronizado. Qual a melhor droga em situação X, uma coisa que eu acho que poderia ser feita. E depois nas intervenções, que a gente está cada vez mais fazendo. Aí também tem duas situações bem distintas, são as crianças normais que têm arritmias, como aquelas que têm as cardiopatias associadas, que é um outro mundo. Quer dizer, tem muita coisa para ser feita e é importante, nessa fase, organizar para que a informação vá sendo adquirida progressivamente e de uma forma que ela seja aproveitável no futuro. Senão a gente não tem, se a gente não organizar, a gente não tem como lidar com a informação. Então, acho importante isso que está fazendo agora, de cadastrar teu cadastro e acompanhamento das crianças. E, por último, eu acho que a gente precisa publicar os trabalhos que a gente fez, lá que você mostrou os dois, né? Um da radioscopia, outro da... Não, outro da já estão sendo escritos. O Conrado está me ajudando, doutor Maurício. Então, assim, agora com a Ana e o Conrado, acho que eu vou sair um pouco dessa fase aí de não publicar. A Ana já colocou no REDCap, então, assim, ela não conseguiu me dar agora, mas eu vou ter isso, do ambulatório e da ablação. E o Conrado também ajudando com esses trabalhos. Então, das lesões, dessa da fluoroscopia, nós vamos publicar, né, doutor Maurício? Vale a pena também, ficou bem feitinho. E esse também, que o senhor sabe que está também a questão da radiofrequência, dessa potência baixa, para ver se tem algum fator, né, que a gente coloca, qual o motivo. Esse é um negócio bem novo que você mesmo que chamou a atenção, da dificuldade de fazer ablação em crianças com os catéteres convencionais pelo elevada impedância e não permite que se faça aplicações com sempre muito baixa energia. Isso pode até justificar uma taxa de recorrência maior. Eu acho que um trabalho você tem que elaborar e organizar. Esse já está até bonitinho, esse já está no REDCap direitinho. E aí, esse ano eu prometo para o senhor, sai alguma coisa. O Conrado está super interessado e ele é, né, bem proativo nessa questão aí. Ele já pegou e sai esses 3 trabalhos esse ano, sim. Legal. Muito bem. Muito bom. Mais algum comentário aí, Cris? Não, eu ia falar que a gente tem aquela publicação, foi 2016, 15, aquelas 400 casos no Arquivos. Não tem? Eu mostrei ela aí. Eu mostrei ela aí, né? Foi 2012 e foram 150 casos. Bom, tá. Agora, de criança, né? Já dá. E assim, extracisto ventricular também eu acho que vale a pena. A Sápia ficou interessada. Nós temos bastante extracisto ventricular em coração normal, para ter, né, a nossa casuística, que também é interessante. E a próxima aula de congênita também, muita coisa interessante, né? Também dá para poder aí. Então, o que eu tinha falado antes com a Cici, a aula dela fica em 2 partes mesmo, e a gente faz... Quer já fazer a próxima aula tua, Cici? Porque pelo nosso programa... Não sei. Pelo nosso programa seria essa a próxima... semana já tá, né? Essa semana tá cheia. A biofísica da radiofrequência, depois uma minha. Eu não sei se tu quer já fazer para já ficar o mesmo assunto, aí fica a tua antes da do Morredini, aí depois a gente segue o programa normal. Porque eu acho que faltou os congênitos mesmo, né? Que são os corações trocados. Tá, quando quiser eu faço de congênito, então. Pode, aí avisa, a gente vai falando no grupo, avisa. Provavelmente, pode ser segunda que vem? Fica bom pra ti segunda-feira? Pode. Pra ti, falou que terça e quarta é ruim, né? Acho que
Fica então semana que vem, segunda, a tua aula dos congênitos cardiopatia. Perfeito, então fechado. Aí também eu vou colocar no YouTube. Hoje eu tô aqui no Encore, eu acho que eu consigo processar o arquivo mais cedo. Aí eu coloco lá no YouTube também. E para quem tá de fora, tem lá naquela playlist, tem... Eu acho que o Rafa me contatou hoje que ele queria acompanhar, o Rafa Diniz, tem um monte de ex-fellows. Então eu tô colocando as aulas gravadas lá, é fácil do pessoal. Eu só esqueci de avisar o pessoal de Portugal hoje. Acho que por isso que não tem ninguém de Portugal, mas vamos... Amanhã é a TAM, né? É a aula da TAM? Chico? Karina, você tá aí? É a aula da TAM. Amanhã a TAM da clínica, quarta o César, quinta... Natália, canalopatias. Natália e sexta discussão de caso. Aí segunda que vem a Cici de novo. Aí pode ser terça. A Karina tá presente? Karina estava, não tá mais. Porque o doutor Maurício e a Karina discutiram um caso muito interessante de JET congênito. Não, tá assim. Desculpa. Vamos ver se ela escuta. E aí, eles fizeram todo um tratamento medicamentoso maravilhoso, sabe? Eles usaram todas as drogas de maneira bem assim, que a gente vê direitinho. E com alta resposta, mantendo acima de 180, 200 a média. E esse bebê é gêmeo univitelino e o outro morreu, morte súbita. A Karina ia pesquisar se foi realmente morte súbita. E também tem faleceu um outro parente, eu não lembro bem agora, mas assim, e pareceu não ser morte por taquicardia. E esse bebê tá grave e eles conseguiram agora com ivabradina. O que me chamou a atenção é assim, que um dos mecanismos de morte é o BAVT, né? E por esse nó, ele é doente, né? Nesse congênito, nesse JET congênito, diferente do JET paroxístico, que é só automatismo. Se frente a ter esse antecedente familiar, ficar usando tanta droga, será que não valeria a pena indicar um marca-passo para esse bebê? Eu não sei. Eu acho que sim, eu acho que aí tem que ter o senso clínico para perceber o timing porque o BAVT acaba eliminando o problema, né? Que habitualmente é uma coisa localizada, geralmente tem coração normal. Então, é óbvio que colocar um marca-passo definitivo no bebê é uma coisa que todos querem evitar. E eu não sei se está bem definida a história natural do JET. Como você mostrou em várias outras situações, existe uma quantidade enorme de condições em recém-nascidos, em crianças do primeiro ano, que as arritmias vão desaparecendo com o tempo. Então, se a gente tem condição de administrar e conseguir retardar coisas definitivas, como, por exemplo, fazer um bloqueio total, óbvio que essa seria a primeira tentativa. Mas se percebe que a coisa está degringolando, que está indo mal, eu acho que a alternativa é fazer o bloqueio total e marcar passo. Mas alguns relatos de caso de ablação com sucesso do JET, tá? São assim esporádicos e meio anedóticos. Alguns sem bloqueio, sem levar o bloqueio total. Um dos que da nossa região aqui, quem eu lembro uma vez que contou, não sei se publicou, foi o Betinho, lá de São José do Rio Preto. O Betinho teve um caso em que ele fez a ablação de um JET, mas não queria que fosse criança, já era um pouco, talvez criança pequena, acho que ele já era mais adolescente, não sei exatamente como é que foi a situação, mas ele descreveu que fez ali na região como se fosse uma taquicardia por entrada nodal, próximo do RIS, e teve sucesso, sem BAVT. Então, Maurício, mas o que me preocupou nesse caso da Karina é por ser congênito e ter história de morte súbita no gêmeo e em outro parente, e a morte súbita não foi por taquicardiopatia e nem arritmia ventricular, talvez, e sim por um BAVT espontâneo, que é descrito nesse tipo de JET. E imagina, ele está usando um monte de droga, amiodarona e vabradina, acho que suspenderam o beta-bloqueador. Nenhuma célula escapa a isso, né? Nem o nosso sinusal. Se o JET, se tiver o BAVT, não vai ter escape do RIS baixo e nem das células ventriculares. Entendeu? Esse tipo de informação... Aí esse paciente da Karina, eu falo, será que não vale a pena um marca-passo profilático? Não, então...
esse tipo de... Eu não tenho tanta informação a respeito. Você tem mais? É porque eu estava revisando o JET. Então, aí seria legal, nessas manifestações dessas arritmias em crianças, principalmente nessas fases em que elas são bem mais imaturas, e você mostrasse a história natural dessas taquicardias. Por exemplo, taquicardia que aparece recém-nato, qual é a evolução? Tá? O flutter da Vianoma, lá do JET e tal, seria legal se você mostrasse a história natural daquilo. E aí sim, sabendo como é que é a evolução, a gente tem uma possibilidade de tomar decisão mais precocemente ou não em relação a um procedimento de intervenção. Entendeu? Então, acho que é fundamental nas crianças a história natural das arritmias. Talvez você pudesse focar numa outra apresentação. Eu achei interessante, depois a gente pode voltar para esse tema. Pode falar. O que eu queria falar é que a ivabradina até pode suprimir o escape, mas não vai levar ao bloqueio, né? Se evoluir para um bloqueio, poderia suprimir o escape. Mas ela diminui o automatismo, mas condução seguiria igual, né? Talvez se tivesse uma resposta, tentar tirar as outras drogas. Óbvio, a bloqueou. Deixar só a ivabradina, né? Não, porque me chamou a atenção dessa mortalidade dessa família. E o JET familiar e congênito, ele tem uma alta mortalidade. Mais, né? Não só isso, né? Não é automatismo. As células vão tendo apoptoses. E aí, uma hora para outra, nó também não tem ninguém lá. Seria o JET o último suspiro da... Talvez. Se soubesse melhor a respeito como a tiroidite. Você já antecipar um bloqueio a via total e colocar a marca passo. Né? Pois é, por isso que eu até falei, a Karina ia ver melhor essa história. Como morreu. Porque muita gente na família. E nós temos, doutor Maurício, um JET que a gente acompanha aí, tá bem, e tem uma história de morte súbita. Mas esse a gente não tem nada para acompanhar e tudo. Aí eu até lembrei, eu vou pegar esse paciente no ambulatório e tentar dar uma olhada melhor. Nós temos 2 JETs só no ambulatório. Os 2 estão muito bem controlados com medicação. Um já tirou a mildarona, tá? E foi diagnóstico intrauterino, que até esse eletro que eu coloquei. Foi na época da Lilian. E aí a menina tá ótima, já tá só com beta-bloqueador. Tem períodos de JET, mas nunca tem uma alta resposta ventricular. Uma das coisas que tu falou, só que até na hora eu vi. A única coisa para lembrar, isso é meio óbvio, mas o diagnóstico diferencial da TRN é JET, né? E nessa população, ver TRN, né? Só que o comportamento é diferente, mas é um diagnóstico diferencial, né? Não, com certeza. E assim, na hora que você pega o traçado de longa duração, você consegue desmascarar, né? E é legal que o JET intrauterino, ele tem diagnóstico TV, porque alguns autores acham que medir o fluxo da cava com a aorta favorece JET ou TV. Alguns acham que não. Então, como vai ter dissociação AV, né? Então, assim, fica aquela mais ventrículo do que átrio, TV. Então, a sorte é que quem trata TV e trata JET, a droga é a mesma, né? Melhor. Diminuiu a mortalidade de 34% para 4% quando começou a tratar de amildarona mais beta-bloqueador, que antes se tratava só com beta-bloqueador. Essa associação diminuiu essa mortalidade do intrauterino. Mas, né, aí agora vamos ver um dia o feto-magneto, que é eletrofetal, aquele trombolho. A vacina que estão desenvolvendo para o Covid, você ouviu, doutor Maurício? Uma vacina que é feita com electroporation do vírus. Eu vi a vacina que está mais avançada, acho que é a italiana, que eles usam a técnica de electroporation do vírus para inativar e aí tudo é a repetição de coisas. Acho que a vacina italiana, que é a que está mais avançada, eles fazem electroporation no vírus. Bom, o pessoal está saindo. Amanhã, então, amanhã a apresentação é da TAM, é isso? Da TAM, meio-dia, acho, que é o da clínica. Eu tô aqui no Nicole, tá tudo tranquilo, a gente vai almoçar. Acabou de pedir comida, acabou de chegar a comida. A gente vai almoçar aqui. Combinado. Falou. Maravilha, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bom trabalho para todos. Tchau. Tchau. Tchau.